Meus irmãos, texto da nossa meditação nessa noite, primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. A palavra de Deus nos diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade, porque foi inspirada pelo Santo Espírito do Senhor. Que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração num culto tão festivo e tão bonito, onde nós olhamos para a nossa pátria, mas alçamos os nossos olhos à presença do Senhor, Deus vivo e poderoso, que se faz presente no nosso meio. Fique conosco, nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém e amém. Se você pudesse escolher um país para viver, qual seria? Se você tivesse a oportunidade de escolher qual nação queria pertencer, qual seria? Se você tivesse o poder e o globo na sua mão de dizer: Senhor, eu queria ter nascido naquele país e ter sido fruto daquele país, qual você teria escolhido? Eu, sem dúvida nenhuma, teria escolhido essa nação, esse povo brasileiro. Por muitas vezes nós vivemos uma crise de identidade, ao olharmos para a situação diversas do nosso país e dizermos o seguinte: puxa vida, como eu queria abandonar o meu país e ir embora para uma outra nação. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos exatamente isso acontecer sucessivas vezes, quando Deus, de um pacto grande, promete para o seu povo algo tremendo, promete para o seu povo uma terra, e por muitas das vezes o povo de Deus, o povo de Israel, o povo da promessa, perde aquilo que há de precioso na promessa de Deus, que era a sua terra. Foi assim quando o povo foi levado para o Egito, e eles foram desfigurados daquilo que Deus havia almejado para eles. Foi exatamente isso que aconteceu quando o povo foi levado cativo para a Síria, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. E se a gente pode dizer algo que se faz presente nos dias de hoje e que ainda tem uma profunda ligação com o Antigo Testamento, é que ainda hoje nós somos colonizados, nós somos dominados pela Babilônia moderna. E não são poucos os jovens que detestam o seu país e que amam a cultura de outro país, que negam as suas raízes
e que amam as raízes que não fazem parte da raiz dele. Nós precisamos amar o nosso país. Nós precisamos entender que nós somos missionários nessa terra. Que o Senhor nos chamou para alcançar esse país, essa cidade, esse estado, e assim cumprirmos a missão de Deus, que é alcançar o mundo, entendendo qual é a nossa raiz e sabendo muito bem de onde nós viemos, de onde nós somos. Meus irmãos, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, recomendando a um jovem pastor chamado Timóteo, que iniciaria o seu ministério na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, localizada na Ásia Menor, uma das 7 igrejas que João escreve o Apocalipse, uma igreja que foi sucedida por vários e muito bons pastores, pregadores e líderes, tais como Áquila, Priscila. Foi onde Apolo pregou um sermão maravilhoso, e agora é onde Paulo dá a responsabilidade para um jovem chamado Timóteo continuar o ministério daquele apóstolo, numa das suas últimas cartas, dizendo para aquele jovem: eu quero que você viva a missão de ser igreja nessa cidade, nesse povo que eu mesmo escolhi para que você pastoreasse. E Paulo dá alguns conselhos a esse jovem, acerca de como ele deve suceder no pastorado dessa igreja. E esses conselhos se aplicam a como nós, igreja, precisamos cumprir a nossa missão como igreja dele, plantada na nossa cidade, no nosso estado e dentro do nosso país. E claro, entendendo que o Senhor é Deus de todas as tribos, povos, línguas e nações. Não sabemos para onde nós vamos amanhã. Talvez o Senhor tenha reservado para todos nós, ou para alguns de nós, uma outra nação para vivermos. E de igual forma, precisamos proceder naquilo que o Senhor requer como a missão da igreja diante da sua pátria. Em primeiro aspecto, é importante destacar que para vivermos essa missão cristã diante da nossa pátria, nós precisamos orar pela nossa nação. Versículos 1 e 2 dizem assim: Timóteo, antes de te falar qualquer coisa, antes de tudo, eu te exorto, que você use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Meus irmãos, o primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo, para que ele cumpra a missão dele como cristão, inserido naquela cidade, é que ele ore por todos, para que ele clame por toda a autoridade. O nosso dever como cidadão, de votar, de mapear aqueles que nós votamos, de acompanhar os nossos políticos, de buscarmos as melhorias para a nossa cidade, amarmos o nosso país, dedicarmos e cumprir tudo aquilo que um cidadão precisa fazer, pagar os seus impostos, honrar o rei, no nosso caso as autoridades, o nosso presidente, os nossos senadores, os nossos deputados, os nossos governadores, os nossos vereadores, os nossos prefeitos, enfim, além de todo esse dever de cidadão, precisamos entender que nós somos cidadãos dos céus, e que se tem algo que faz sentido para um cidadão do céu, é a oração. Meus irmãos, se nós, igreja, não orarmos pela nossa nação, de quem você espera uma oração em prol da nossa pátria? Se não faz parte da nossa rotina, orarmos pelo nosso país, orarmos pelas decisões que os nossos governantes tomam,
pelas consequências que se darão ao longo da nossa vida. De quem vocês acham que será a responsabilidade de fazer isso? E se nós vivemos num cenário difícil no país, talvez seja por falta de oração. Os grandes países que conquistaram o mundo, que desenvolveram a sua economia, viram também um grande avivamento, quando homens e mulheres dobraram os seus joelhos e oraram. Foi assim com a Inglaterra dos puritanos. Foi assim com a Coreia do Sul, e está sendo assim com aquele país. E o porquê não isso pode acontecer no nosso país, quando uma nação se compromete a orar pelo seu povo? Pastor, eu vou orar pelo quê? Para Deus abençoar e fazer próspera? Quais são os motivos que devem permear o nosso coração para orarmos? Os motivos, as motivações para nós orarmos pela nossa nação. Primeiro, ore para que políticos corruptos sejam convertidos ao Evangelho e saiam dali, porque ali não é lugar dele. Segundo, ore para que Deus levante homens e mulheres que são chamados para fazer aquilo que o Senhor colocou na vida deles, sendo bons governantes, no lugar correto, para que não tenham medo, para que tenham coragem, para que assumam o seu lugar. Terceiro, e talvez o principal motivo, ore pelo avivamento do nosso país. Diga para o Senhor: eu sei que as tentações que passam no gabinete de um deputado, de um senador, é gigante. Mas Deus, em nome de Jesus, faça com que essas tentações, essas propostas indecentes, caiam por terra e que, acima de tudo, governe o nosso país, não um sistema partidário de direita, de esquerda, de centro, porque Jesus é muito maior do que a esquerda, Jesus é muito maior do que a direita, Jesus é muito maior do que o centro, Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E se há alguém que pode governar esse país, é Cristo Jesus, o nosso Senhor, quando uma igreja clama por Ele. Se há esperança para o futuro, essa esperança está pautada na presença de Cristo Jesus, e é por isso que Paulo diz a Timóteo: antes de qualquer coisa, use das súplicas, das ações de graças, dos seus vários pedidos, e ore em favor de todos os homens, ore pelas autoridades que estão sobre a terra. E aí parece que é fácil Paulo falar isso. E a gente olha para Paulo e fala assim: Paulo, você fala isso porque você não sabe como é que tem sido o governo no Brasil, você não sabe como é que é a nossa realidade aqui. Pois quando Paulo escreve essas palavras, quem estava governando Roma era o imperador Nero, tirano, perseguidor dos cristãos, que ateou o fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos, sentenciador do apóstolo Pedro, e o vindouro sentenciador do apóstolo Paulo. E sabe o que Paulo está fazendo por ele? Não está praguejando, não está reclamando, não está mandando fake news no WhatsApp, não está fazendo grupinhos querendo destruir tudo. Ele está orando por Nero. E ele está dizendo assim: se esse homem foi investido de poder, é porque Deus permitiu que ele fosse investido de poder. E se esse homem vai me sentenciar à morte, eu vou continuar orando por ele. Sabe o que a gente faz? Quando uma decisão é tomada e aquilo não nos agrada, nós já deixamos o nosso papel de orar e assumimos o nosso papel de murmurar.
Pois se nós temos uma missão como igreja cristã, a nossa missão não é de murmurar. A nossa missão também não é de abaixar a cabeça quando o governo toma uma decisão contrária à vontade do Senhor, porque foi assim que homens e mulheres também sempre lutaram em favor da vontade soberana de Deus. Mas o nosso maior papel consiste em dobrar os nossos joelhos e orarmos ao Senhor pela nossa nação, pedindo ao Senhor para que homens e mulheres corruptos saiam do poder, para que Deus coloque ali alguém de uma justiça equilibrada, alguém que ame o nosso país e projete o bem dele, mas que acima de tudo Deus avive o nosso país com a obra do Espírito Santo do Senhor, porque essa é a nossa real esperança. Segundo aspecto da nossa missão, não apenas orar pelas nossas autoridades, mas nós precisamos evidenciar a graça salvadora de Jesus. Versículos 3 em diante diz o seguinte: depois que vocês orarem pelos seus governantes, viverem de maneira mansa, pacífica, piedosa no meio deles, tudo isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Alguns leem a palavra, esse versículo aqui, esse texto específico, totalmente fora de um contexto. Cai numa briga teológica gigante, dizendo: está vendo? Deus quer que todos os homens sejam salvos. Individualmente, Deus salvará a todos, um a um, sem exceção. Parece que é isso que o texto está nos dizendo. Vou refutar essa afirmação com uma outra afirmação que a gente faz diariamente sobre política. Que é quando a gente diz assim: na política, todo mundo é corrupto. Não salva um. Eu acredito que a gente precisa repensar as duas posições. Começando da segunda para a primeira. De fato, nós vivemos um cenário crítico no nosso país, de escândalos, de corrupção, que nos desanimam. Mas Deus pode levantar do meio da podridão homens e mulheres sérios, que enchem o nosso coração de esperança mediante a sua vontade. Assim como Deus, nesse texto de Paulo a Timóteo, não está definindo uma salvação coletiva e geral, mas esse termo todos não está ligado a todo mundo, pois nós sabemos que homens e mulheres, alguns deles não serão salvos pela graça do Senhor. Quando o apóstolo Paulo usa esse termo, ele está dizendo o seguinte: Deus tem poder para salvar todo tipo de pessoa, inclusive autoridades corruptas. E o maior exemplo disso se dá com um homem pequeno, no alto de uma árvore, em cima de um sicômoro, um homem chamado Zaqueu, corrupto, conhecido pelo tilintar das moedas quando ele andava, e todos acusavam aquele de ser um ladrão, de tomar não apenas aquilo que era devido do imposto romano, mas de ser um traidor da sua pátria, não fazendo aquilo que ele deveria fazer, e além do mais, trabalhando para Roma e cobrando dos seus próprios conterrâneos imposto. E além do mais, cobrando mais do que devia. Meus irmãos, o típico cenário de Zaqueu é o cenário de um político corrupto.
que conta as suas moedas, preocupa-se com as suas riquezas e se esquece do povo. Sabe qual é a solução para Zaqueu? E sabe qual é a solução para o político corrupto? Um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E quando a gente diz que na política não tem nenhum que faça o bem, a nossa ótica é muito pequena. Nem na política, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Porque como Romanos 3, capítulo 10 nos fala, não há um justo nenhum sequer. Então o nosso referencial está muito pequeno se a gente está limitado apenas à política. A gente precisa se colocar dentro desse balaio e dizer o seguinte: nem eu e nem ninguém fazemos o que é bom. Antes de evidenciarmos murmuração, contenda, apontar dedo e tudo mais, é tempo de olhar para as nossas pequenas corrupções e ver o quanto caídos nós estamos diante da vontade do Senhor. Sabe qual é a solução para o Zaqueu? Para o político corrupto e para todos nós? Um encontro verdadeiro com Jesus. Porque Jesus dá o que nenhuma autoridade é capaz de oferecer para o seu país e para o seu povo. O versículo 5 desse capítulo 2 nos diz que há só um mediador entre Deus e os homens, e esse não é a autoridade, e esse não é o poder, e esse não é o Estado, esse é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando nós nos encontramos com Ele, nós temos a esperança de sermos pessoas melhores, de silenciarmos os nossos erros e cumprir a vontade do Senhor, de fazer morrer a nossa corrupção, a nossa passividade, o nosso jeitinho e dizermos para o Senhor que seja feita a tua vontade. Ao olharmos para a nossa vida e dizer para o Senhor: dá-me aquilo que é necessário, e aquilo que não for necessário, o Senhor não precisa me dar, porque disso eu não preciso. E quando nós nos entendemos assim, nós temos a esperança de caminhar com Cristo vivo, e que traz esperança para o seu povo e para a sua nação. Meus irmãos, como missão da igreja, precisamos orar pelas nossas autoridades, mas precisamos evidenciar a graça do Senhor e dizer: há um caminho, um único caminho, que pode transformar corrupção em generosidade. Há um único caminho que pode fazer crentes, descrentes, parar de olhar para as suas próprias necessidades e começar a olhar para a necessidade do outro. Há um único caminho que vai tirar a igreja da comodidade dela, de apenas se reunir e participar das suas próprias atividades, e olhar para fora das quatro paredes, dizendo: como é que eu posso abençoar essa cidade, como é que eu posso abençoar essa nação, como é que eu posso ser luz para todos os povos. Há um único caminho para isso, e este é Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que transforma corrupto em generoso, aquele que transforma gente morta e caída em uma nova pessoa, aquele que transforma crise em esperança, aquele que revela a sua sublime graça em tempos de escassez. A nossa missão é orar pela nossa nação e a evidenciar a graça do Senhor Jesus para um povo caído e corrupto, tal como eu e você. Terceiro e último aspecto da nossa missão como igreja diante da nossa pátria. A partir do versículo 6, Paulo diz assim: esse é o testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Uma igreja cristã, missionária de fato, que ama a sua pátria, ora por ela, evidencia a graça do seu Salvador, e em terceiro e último lugar, testemunha
o tempo todo. Sabe qual é uma crise dos nossos dias hoje? É o fato da nação não entender o que é ser igreja. É o fato de nós sermos tidos como aqueles que pregam um evangelho falso, que está em busca apenas do dinheiro das pessoas, de enriquecer o pastor e de não ser bênção para a sociedade. Sabe qual é o papel da igreja? O papel da igreja é que a igreja seja luz para todas as nações. A ponto do mundo que vive lá fora, que é o nosso alvo de missão, olhar para a igreja e falar assim: o que esse povo tem de diferente? E eu contei essa ilustração, acho que na semana passada, ou algumas outras, mas eu vou contar de novo. É a história daquele que olha para uma ilha e pergunta para o seu colega: que ilha é aquela? Aquela ilha, vez ou outra, vai gente para lá, nos finais de semana, volta, faz um barulho lá e vem para cá de novo. Aí pergunta de novo: mas e aquela ilha lá? Aquela ilha lá, vou falar uma coisa, chega no final de semana que lá bomba. Cheio de gente indo, tem que ter guarda de trânsito lá nos navios, no mar, tem que fazer toda uma rota e tudo mais, tem que ter, até semáforo tem que ter lá, porque é gente demais que vai para lá no final de semana. Aí ele então tem curiosidade de perguntar daquela outra ilha que tem uma ponte, ligando até no lugar que eles estão. E ele então pergunta: e aquela ilha que tem aquela ponte? Rapaz do céu, nem pergunta muito, porque se um dia acabarem com aquela ilha, com aquela ponte, nós estamos perdidos. A pergunta é: que igreja somos nós? Que ilha somos nós? Aquela ilha que no final de semana vai um pessoalzinho ali, frequenta, é bacana e sai, vai embora? Aquela ilha que no final de semana lota, enche de gente, precisa de ter gente cuidando de carro, fazendo sinal, colocando em estacionamento, subindo carro, aquela coisa? Ou a nossa igreja é aquela ilha que conecta uma ponte junto à sua cidade, a ponto da própria cidade olhar e dizer o seguinte: se um dia essa igreja acabar, nós estamos perdidos. Que igreja somos nós? Qual é a luz que nós evidenciamos para o nosso país? Qual é a luz que nós disseminamos para a nossa cidade? Qual é o testemunho que nós evidenciamos do nosso Cristo? A palavra do Senhor nos fala que nós devemos dar testemunho daquele que vive, porque essa é a nossa missão. Foi isso que homens de fé fizeram. E um exemplo categórico desse é John Knox, filho da Reforma, vivia na Inglaterra, quando uma mulher chamada Maria assume o governo da Inglaterra, persegue os cristãos e é tida com o nome de Maria Sanguinária. John Knox é obrigado a fugir daquele país, por medo daquele governo, que o aprisiona, que o promete matar, e ele então vai para a Escócia. Chega na Escócia, uma outra rainha governa lá, chamada Maria, não Sanguinária, mas outra Maria, que de igual forma queria persegui-lo e matá-lo. Sabe o que John Knox fazia? Ele orava ao Senhor pela sua nação, ele clamava a Deus por um avivamento naquele país. Sabe o que a rainha Maria dizia? Que temia muito mais as orações de John Knox do que todo o exército inglês. Que tipo de igreja nós somos para esse país? Porque a consciência desse país tem que ser a igreja. O que nós, como igreja, oferecemos para o nosso país, e o que nós queremos que esse país seja, mediante a vontade de Cristo,
revelada na sua igreja? Que essas questões possam permear o seu coração e te fazer um assíduo homem e mulher de oração, alguém que evidencia a graça do Senhor, que testemunha de quem Ele é, que diz para o Senhor: esse é o meu país, eu faço parte dessa igreja, e como povo de Deus, eu quero abençoar a minha nação, em o nome de Jesus. Amém e amém. Conjunto de expressão de louvor. transborda toda a riqueza que o Criador formou, ofereceu a nós. Misto de povos que clama forte, luta e procura por esperança e amor. Levanta sua voz. Esperança existe ao que crê no único e vivo Rei. Tua promessa sempre proclamarei. Somos povo teu, selados pela luz. Jesus, Rei desta nação, Rei desta nação. Esperança és a salvação do meu Brasil. Tu és a solução, Rei desta nação. Tanta miséria, prisão e fome faz que se acaba em ambição e dor. Olhamos para o céu, somos eleitos a nunca temer, não desistir dessa terra que nos deu, pois já por nós venceu. Se buscarmos e a te buscarmos, tu nos escutarás. Vem desta terra com teu poder sarar. Somos povo teu, selados pela luz. Jesus, Rei desta nação, Rei desta
orar ao Senhor, encerrando assim o nosso culto da pátria, pedindo ao Senhor para que o nacionalismo doentio seja canalizado para a sua glória. Que toda uma falta de amor pelo país se transforme numa impulsão missionária a entendermos a nossa terra e sabermos que o Senhor nos colocou nela para amarmos e para proclamarmos as virtudes do seu reino. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor mesmo chama a sua igreja a uma missão de amor, a cruz do Senhor, a mensagem do Evangelho e a transformação da nossa nação. Senhor, faça-nos entender que nós vivemos aqui, mas não sabemos por quanto tempo ainda. Pedimos ao Senhor, para que no nome do Senhor Jesus, evidencie em nós a esperança da terra que o Senhor nos promete, uma terra que mana leite e mel, o novo céu e a nova terra. Enquanto nós caminhamos aqui, lidaremos com as crises, com os momentos difíceis na economia, com a corrupção, com governos inapropriados, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor é Deus dessa nação, que o Senhor tem toda a autoridade e todo o poder no controle do seu trono, e o desejo do nosso coração é que o Senhor seja o Senhor da nossa nação. Ó Deus, nesse momento nós clamamos ao Senhor pelo Brasil. Ó Deus, o Senhor sabe as queimadas que estão acontecendo na Amazônia. O Senhor sabe a crise de refugiados, o número grande de refugiados que nós temos recebido no nosso país. O Senhor sabe das doenças, das dificuldades, da labuta do seu povo, da fila dos desempregados. E nós clamamos ao Senhor para que com poder e graça o Santo Espírito do Senhor intervenha, ó Pai. E que o Senhor faça da nossa igreja uma ponte missionária de solução para o nosso país, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vive, daquele que reina, daquele que é sublimamente gracioso e que tem, ó Pai, o poder que nenhuma autoridade tem, o poder de transformar corrupção em glória, o poder de transformar crises em abundância, o poder de converter corações pecaminosos e fazê-los generosos, ó Pai. Ó Deus, que assim o Senhor desperte a tua igreja a ser consciência do estado e do país, e que nós possamos, ó Senhor, livres pelo teu amor, continuar anunciando a tua graça e proclamarmos a tua palavra nesse país que tanto carece do Senhor. Que o Brasil precisa, ó Pai, é da intervenção do Espírito Santo do Senhor. O que nós queremos, ó Senhor, não é uma economia equilibrada, e nem muito menos crises econômicas e difíceis. O que nós queremos é que o Senhor seja o Senhor dessa nação, e que o Senhor nos ensine a viver contentes em toda e qualquer situação, sabedores de que o Senhor é Deus provedor e suficiente para a nossa vida. Fique conosco, com a nossa igreja, com a nossa cidade, com o nosso estado e com o nosso país, hoje e até o dia em que habitarmos a pátria celestial juntamente com o Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, ide em paz. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce consolação do Espírito Santo do Senhor, que o avivamento daquele que vive e reina, esteja convosco nos seus corações, hoje e até o dia de sermos recebidos na pátria celestial. Amém e amém.
Meus irmãos, nós vamos chegando ao fim do nosso culto. E nós muito louvamos ao Senhor pela vida da SAF, que preparou toda a decoração aqui. Justificamos a ausência do reverendo Edgar, que está na reunião executiva do presbitério. E clamamos ao Senhor uma excelente semana na vida dos irmãos. Que Deus abençoe e os guarde, em o nome de Jesus. Amém e amém.